Boa noite, tudo bem? E aí, como é que estão vocês? Eu tô aqui, como sempre, no nosso encontro. Se você não me conhece ainda, eu sou a Paola Tucunduva, especialista em empreendedorismo e gestão de negócio. Você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. É muito gostoso contar com a participação de vocês. E sabe como que fica melhor ainda? Quando vocês mandam um oi para mim, contam da onde vocês estão me assistindo, se essa é ou não a primeira vez que vocês me veem. Fala, Uai Tofu, tudo bem por aí? Que delícia contar com a sua participação aqui pelo Periscope. E aí, olha, fica bom também quando vocês mandam likes e corações que começam a subir na minha tela e eu fico mais empolgada. Essa semana, olha lá, o Pedroso entrando aqui também, seja bem-vindo, boa noite, muito gostoso contar com a participação de vocês, que delícia. Essa semana, então, eu tô falando sobre liderança e trabalho em equipe, um dos grandes desafios da atualidade, atendendo ao pedido da Tânia, que me sugeriu esse tema, e hoje vou também responder a pergunta da Mônica, que falou como é difícil integrar as pessoas da nossa equipe, né? Vamos falar também sobre isso. Já tô vendo likes, carinhas felizes subindo na minha tela. Manda um oi pra mim, quero ver quem tá aqui comigo. Que delícia! Então, olha só, gente, o primeiro passo tão importante que eu falei, boa noite, Adriano, tudo bem? Eu falei na segunda-feira sobre a construção da confiança, que não é o colaborador que tem que provar que merece a confiança, e sim que você é que tem que dar um voto de confiança e demonstrar essa confiança para as pessoas que trabalham com você, não é mesmo? Então, ontem eu trouxe algumas inspirações do livro Execução, do Han Charan, que fala aí alguns pilares, as características de um bom líder, como fazer para trabalhar os pontos mais importantes, né? Estabelecer meta clara, ter foco, o acompanhamento, reuniões de feedback, um diálogo robusto e as reuniões de accountability. Fala, Gil, tudo bem? Tânia, boa noite, que delícia que você tá aqui, melhor agora, ok, que delícia, Adriano, gosto muito mesmo de contar com a companhia de vocês. Então, você se preparando, quanto a um líder, fala, nó, Miranda, tudo bem? Então, depois que você prepara, se desenvolve e desenvolve as características dos grandes líderes, você vai começar a trabalhar na sua equipe. E o primeiro passo é selecionar, é contratar as pessoas certas para trabalhar na sua empresa. E todos os maiores empreendedores do mundo são unânimes em dizer que essa é uma das funções mais importantes que o dono do negócio precisa dedicar sua atenção. Fala, Valdenísia, que bom que você está aqui ao vivo comigo, que delícia, obrigada pelo carinho. Que bom que chegou a tempo, né, Tânia? Eu também adorei, ó, Carol chegando por aqui. Olha, isso é que é o que faz a grande diferença. Então, na hora que você vai selecionar a pessoa, contratar, você tem que dedicar seu tempo e sua atenção para trazer as pessoas certas. Porque se você traz pessoa errada para trabalhar com você, ela vai gastar tempo e vai gastar uma energia sua e gerar pouco resultado. Então, como que você escolhe a pessoa certa? Primeiro passo, você tem que ter clareza da função que a pessoa vai desempenhar. Escreve, coloca no papel. O que você espera? Que tipo de trabalho essa pessoa vai fazer? Que tipo de comportamento ela tem que ter para se dar bem com esse trabalho? Colocando no papel, legal? E aí você faz a grande diferença quando você começa a definir claramente a função e, vamos dizer, quais são os comportamentos que a pessoa tem que ter. E aí, na hora que você divulga para buscar uma pessoa com esse perfil, seja nas redes sociais, seja em sites como de currículos, como Cato, 99 Jobs e outros tantos, entendeu? Aí você vai descrever essa função e os comportamentos que você está esperando. Fala, Sandro, tudo bem? Que bom que você está aqui. Obrigado pela sua participação e a sua presença aqui comigo. Vamos lá, quem mais tá aqui, ó? O Carlos Roberto,
O Adriano, ó, diga até a... Como é que é? A Bia tá chegando aqui, ó. Tem que ter um feeling enorme. Adorei esse. Vamos falar sobre isso. Boa noite. Função é muito difícil porque as pessoas às vezes não se dedicam. Legal, não é fácil. Caio tá aí, né, Caio? Mas eu acho que você tá na live errada, Caio. Aqui eu falo de empreendedorismo e gestão de negócio. Então, vamos seguir aqui, ó. Que delícia. Likes e corações. Obrigado pela atenção de vocês. Fala, Felipe. Que bom que você tá aqui. Boa noite, muito, muito bom. Tem um histórico, vamos puxar o histórico familiar. Legal, olha só, vamos até falar sobre essa história de trabalhar em família. Será que isso é bom ou isso é ruim? Então, vamos... Falando então do processo de seleção, alguém falou aqui que é difícil escolher a função. Definir claramente, escrever o que você espera que a pessoa faça. É verdade, é difícil. Ah lá, a Tânia compartilhou essa live com os amigos. Obrigada, Tânia. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Olha só, Danilo, obrigada pelo carinho e pela atenção. E aí, então, a Sônia chegando por aqui. É difícil, mas a gente pode parar para pensar. Você tem uma expectativa. Você vai contratar uma pessoa, não é à toa, ela vai fazer alguma coisa. E o que você precisa, então, é pensar um pouco sobre isso que você espera que ela faça e começar a colocar no papel. Você pode até levar alguns dias para definir essa função, né? Para listar as suas expectativas sobre aquela função. Você anota num caderno, carrega esse caderno, cada vez que você lembrar alguma coisa que é importante dentro dessa função. Por exemplo, Sônia chegou aqui, ela tem uma lavanderia industrial, uma lavanderia doméstica, uma lavanderia que atende ao público. Vamos supor que ela vai contratar uma atendente. Ela espera então que essa atendente receba o cliente, saiba explicar o tipo de trabalho, seja atenciosa e cuidadosa na hora de observar a roupa do cliente, anotar tudo que o cliente pede, ser cordial, atenciosa. Então é isso que você tem que escrever. E quando você começa a escrever essa função, começa a ficar claro. Eu gosto muito daquela frase que fale: contrate um sorriso, porque a técnica é fácil de ensinar. Como reagir à individualidade no ambiente de trabalho, intolerância entre setores, baita desafio, relacionamento, e vamos falar sobre essa integração já já. Adriano, obrigada por compartilhar, que delícia, do Carmo tá aqui comigo, muito gostoso. Então, para selecionar, você definiu a função, quais são os comportamentos que você espera que a pessoa tenha, aí quando você divulga, você já deixa claro, além de horário aonde a pessoa vai trabalhar, o tipo de função que ela vai fazer e o comportamento e o que características que você procura nessas pessoas. É uma pessoa mais comunicativa, mais extrovertida, é uma pessoa mais quieta e detalhista. Você tem que definir isso claramente. Divulgou, vai vir um monte de currículo. Você tem que ler todos os currículos. Eu costumo usar alguns critérios básicos para fazer uma pré-seleção. De preferência, pessoas que moram mais perto, porque vão gastar menos tempo e também a condução custa menos, tá certo? Além disso, eu olho se tem experiências anterior de alguma função que seja semelhante à função que eu estou procurando, e aí com isso você consegue fazer uma seleção. Às vezes você tem alguma prioridade de idade, às vezes você prefere um homem ou uma mulher dependendo do tipo de função. Então algumas características como essas que te ajudam a fazer uma primeira triagem. Eu olho, por exemplo, aquelas pessoas que pulam de emprego, não fica nem 6 meses, nem 1 ano em cada emprego e já muda para um outro. Esse é o tipo de currículo que eu deixo de lado, porque me demonstra que uma pessoa que não tem uma estabilidade não deve ser à toa, né? Passou por 1, 2, 5 empresas, pode ter alguma coisa com essa pessoa. Contrate um sorriso. Gostou dessa, Tânia? Porque ensinar alguém a sorrir é difícil. Aquelas pessoas que têm cara fechada, você vai pôr ela para fazer atendimento a cliente, não vai dar certo. Você vai sofrer a vida inteira pedindo para ela sorrir, para ela atender bem o cliente. Agora, a técnica de vendas, isso é uma coisa fácil que você pode ensinar. Ótimas informações. Fez a seleção de currículo, vem a hora da entrevista. Então, na hora da entrevista,
entrevista ou não está na área certa. Às vezes a pessoa é contratada para uma função errada. O erro é seu que contratou errado. De contratar experiência acaba excluindo novas fontes de inovação para a empresa. É verdade. Julgar as pessoas só pelo tempo que estiveram no último emprego é triste. Eu não falei em julgar a pessoa pelo tempo que ela esteve no último emprego. Eu tô falando que eu uso o seguinte critério: a pessoa que já passou por 5 empregos, nos 5 últimos empregos, ela ficou menos de um ano. Na hora de escolher entre 100, 200, 300 currículos, que é o que a gente espera, eu não escolho esse tipo de coisa. Então, eu não estou fazendo pelo último, mas sim os últimos 5 ou 6 empregos. Se em todos eles a pessoa ficou menos de um ano, tem algum sinal. Então você me perdoe, pode ter sido um azar, mas quando você tem 200 currículos para escolher, você tem que criar algum critério. Esse pode ser um critério que faça a diferença, ok? Não só um, mas várias situações que a pessoa ficou pouco tempo. Aí então, andorinha, adorei, eu vi é chamado funcionário andorinha, esse que fica pulando pouco tempo em cada empresa. Andorinha, é uma coisa que me preocupa. Então, quando a gente tem muita opção, a gente deixa esses de fora, tá certo? Vamos lá, Tânia, olha, mesmo tendo esses cuidados, ainda erramos. Boa, Tânia. E aí a gente vem, depois de selecionar o currículo, na entrevista. Gente, na entrevista eu pergunto da família do candidato, eu pergunto do relacionamento dele, se é casado, se tem filho, se não tem, se já separou, o que gosta, quais são os hobbies, o que a pessoa faz no final de semana, qual que é o sonho da vida dela, será que ela é uma pessoa que tem sonhos, que tem vontade, almeja alguma coisa, ou é uma pessoa sem muita ambição de crescimento e desenvolvimento, se gosta de se desenvolver ou não, tem algo errado se a pessoa não para em nenhum emprego, não é, Valdenise? Eu olho para isso, para mim me passa essa imagem. E aí, então nessa entrevista você tem que verdadeiramente conhecer a pessoa, e aí você pode perguntar, me fale uma vez que você resolveu algum problema delicado no algum emprego anterior que você teve, como é que você fez? Qual foi o problema e como que você fez? Saber se a pessoa tem iniciativa, se a pessoa tem boas ideias, quando é um funcionário habilidoso, mas não gosta de comentar sobre a vida pessoal. Normalmente, numa entrevista, a pessoa costuma responder. É óbvio que a gente não vai fazer perguntas indiscretas, né? Mas perguntar qual era o emprego do seu pai e da sua mãe. Eu acho que nunca tive ninguém que se recusou a falar sobre isso. Sabe assim? Vamos dizer, o que você faz no final de semana? Normalmente a pessoa não se importa. Buscar um trabalho melhor não é uma ambição? É uma ambição, é verdade. Buscar um trabalho melhor também demonstra uma ambição. Legal? E aí, então, fez essa entrevista, você tem que fazer boas anotações. Por quê? Porque agora julgamos os candidatos pelo emprego dos pais. Não, a gente julga a educação da pessoa baseado nas histórias dos pais, da família. Quando você pergunta isso, você já fica sabendo se a pessoa tem um bom relacionamento familiar, se ela tem uma história difícil na família, faz parte, como é que ela lida quando ela fala sobre isso. É por isso que achei a palavra dedicação antes. Legal, olha só. E aí, vamos dizer, quando você faz a entrevista, você precisa anotar. Eu costumo anotar ou numa folha à parte ou no verso do currículo todas as observações que eu achei daquele candidato. Porque no final do dia, depois que você entrevistou 10 candidatos, a cabeça já começa a dar um nó. Então, se você não anota muito bem, no fim você já nem lembra o que você gostou mais de um do outro. E aí, depois que você fez isso, você pode fazer até mais de uma entrevista, pedir para uma outra pessoa que trabalha com você entrevistar também, e com isso você seleciona pelo menos 3. Você pode aplicar alguns testes, tem teste de perfil de personalidade, tem vários testes que podem te ajudar nessa escolha. E aí, então, esse é o grande desafio, não é o caso de julgar o candidato, mas de conhecer, é isso mesmo. Matriz para orientar suas notas. Pedroso, eu adorei a ideia da matriz, eu sinceramente nunca tive essa ideia, por isso não usei. Mas o Pedroso está dando a sugestão de fazer uma matriz.
E aí você colocar pontos em comum e o nome de todos os candidatos que você vai anotando aqueles pontos. Gostei, achei uma ideia ótima, nunca tinha pensado nisso, vou adotar isso. Agora, Adriano falou aqui um ponto muito importante, mesmo a Tânia falando em relação a errar. Eu já fui estudar muito redação no processo seletivo. Sandro, que ideia genial! Pedir para a pessoa escrever um parágrafo. As pessoas hoje estão tão ruins de escrever e muitas vezes a gente precisa de uma função que ela vá escrever alguma coisa. Ideia genial! Dá um tema para a pessoa e pede para ela escrever 1, 2 parágrafos, uma página sobre isso. Adorei a ideia aí de fazer a redação. Tive um colaborador que me deu muito trabalho porque tinha problemas na família, tá vendo, Tânia? Essas questões familiares impactam nisso, sabe? Então, por isso que é importante. Aí você fez a seleção. Agora, eu já estudei muitas ferramentas de processo de seleção. Seleção por competência, milhões de dinâmicas. E quando eu deixei de lado a minha intuição e fiz um processo só seguindo essas regras que as grandes empresas usam, foi a pior experiência que eu tive. As pessoas estão com uma deficiência em expressão, mesmo sendo no papel. É verdade, ainda mais no papel. É uma forma de você diferenciar e escolher a pessoa que tem melhores habilidades. Tem como identificar candidatos com problemas psicológicos? Boa pergunta, Beatriz. Não sei. Vou perguntar para algumas amigas psicólogas se ela pode dar algumas dicas sobre isso e eu falo para vocês na live de amanhã, tá bom? Você tem toda a razão, é um ponto importante hoje em dia. Intuição é fundamental. Por quê? Porque, vamos dizer, a gente tem um sexto sentido. Toda vez que eu deixei essa intuição de lado, eu me dei mal. Toda vez que eu usei a minha intuição, me ajudou e fez uma diferença grande. Já contratei muita gente que trabalhou muitos anos com a gente. Redação, já fiz e mandava para grafólogo. Foi muito bom, adorei, Adriano. Já usei no passado a grafologia para fazer uma análise e eu também gostei muito. Então a gente está unindo a ideia do Sandro com a ideia do Adriano. Você pede para a pessoa escrever um parágrafo, um texto e manda fazer a grafologia, que é a análise da letra da pessoa, que dizem os grandes especialistas que traz muito das características psicológicas da pessoa. Funcionário com mais de 9 anos na empresa, é bom ou ruim? Então, Felipe, ela depende de como você fizer a gestão dessa pessoa. Ela pode ser muito boa ou você, como líder, pode estragar essa pessoa trabalhando na sua empresa. Se a família for bem estruturada, tudo fica bem mais fácil, mesmo você não podendo misturar os problemas familiares com o seu trabalho, é quase impossível. Então, olha só, Valdeniza, vamos falar um pouquinho de contratar pessoas da sua família para trabalhar com você. Eu já vi vários casos, eu dou aula em empresas familiares e é muito comum esse tema aparecer. Eu já vi empresas que cresceram muito exatamente por trabalhar a família junto e também já vi empresas quebrarem porque contrataram muitos membros da família. Então, o grande problema não é ser ou não ser da família. O problema é a falta de postura profissional, de clareza, de alinhamento de expectativa. E manda corações, obrigada, Felipe. E principalmente a falta de regras e deixar claro que o dia que a pessoa não estiver fazendo um bom trabalho, ela vai ser demitida como outro colaborador. Eu posso ser sua prima, sua irmã, mas dentro da empresa nós somos profissionais e ali, se eu sou o chefe, eu vou avaliar você não por ser meu primo, mas sim pela sua postura, pelos resultados que você entregar e pelo seu comportamento. E quando você consegue fazer isso, você pode ter as pessoas mais comprometidas. Agora, se você não tiver habilidade, não confiar que ao contratar um parente você vai conseguir ponderar, posicionar com clareza essas coisas, às vezes é melhor evitar. Eu acho que muito legal aquele exemplo do livro que conta a história da Netshoes, já falei aqui para vocês,
o Sem Limites, que acabou de ser lançado, ele conta como foi importante e que as primeiras pessoas que eles contrataram foram amigos pessoais, pessoas que eles conheciam profundamente os valores, a capacidade, a personalidade e que fizeram a grande diferença. Os dois primeiros vendedores, que eram amigos de infância dos fundadores da Netshoes, que são primos, trabalham com a Netshoes até hoje, cresceram muito. A irmã de um deles trabalhou, saiu, voltou, depois saiu de novo e sempre contribuindo muito e ajudando muito. No momento de grande virada da empresa, para ela deixar de ser uma empresa pequena e ser uma grande corporação, ai, que pena que tá descarregando o seu celular, Sandro. Obrigada a você pelo carinho. E aí, depois, se quiser, você sabe que você pode assistir gravado o finalzinho dessa live, tá bom? Obrigada pelo carinho. E aí, que eles contrataram um ex-colega de faculdade de um dos fundadores, que foi uma pessoa responsável pelo crescimento na área de marketing e comunicação da Netshoes, uma pessoa fundamental dentro da estratégia, porque eu acho que transformar uma pequena numa grande empresa é um dos passos mais difíceis. E eles trouxeram pessoas conhecidas, encontrar gente de confiança, não é? E às vezes seu amigo, um conhecido da faculdade, alguém que você de alguma forma conhece, pode fazer toda a diferença. A única coisa você traz essas pessoas para dentro do processo, mas entrevista, deixa claro qual vai ser a função, alinha as expectativas e aí você vai integrar essa pessoa nova dentro da equipe, que é um dos grandes desafios. Como é que você faz para integrar essa pessoa? O primeiro dia de trabalho dessa pessoa, você a recebe na porta da empresa. Você agradece dela estar ali, deseja sucesso e sorte, apresenta ela na empresa inteira, nas pessoas, nas funções principais, valoriza na hora da apresentação um pouquinho da história de cada uma das pessoas que já trabalham com você, conta para as pessoas qual é a função que essa pessoa nova vem exercer dentro da empresa, como que ela vai contribuir. Entende? Compartilha com ela um pouco as metas e os objetivos de futuro, como que o trabalho dela vai ajudar nos resultados que a gente está buscando, e por que ela foi escolhida, quais foram as principais características que te fizeram escolher aquela pessoa e que então começa aí uma jornada junto. Esse momento de integração você dedica um dia e pode fazer toda a diferença. Claro que um elemento de fora, um elemento novo, ele mexe com a equipe, nem todo mundo recebe bem e cabe a você como líder acompanhar esse processo e se você sentir que tem alguma relação estremecida, tem alguém com um comportamento estranho por causa de um colaborador novo, você tem que chamar essa pessoa, você vai conversar com essa pessoa e muitas vezes um bom diálogo resolve esse assunto, legal? Então é muito importante, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Um outro ponto importante é o seguinte: quando acontece o individualismo no ambiente de trabalho, as diferenças entre setores? Então, Felipe, quando tem briga, e é muito comum, pessoal de vendas fica atacando o pessoal de produção. E o pessoal de produção fica reclamando que os vendedores prometeram mundos e fundos e o pessoal não consegue entregar o que os vendedores prometeram. Então, que as coisas não estão indo bem é sempre culpa do outro setor e não do meu setor, não é? Esse é um grande desafio. O que você tem que fazer? Primeiro, uma capacidade de diagnosticar qual é o verdadeiro problema, a raiz que está por trás desse problema. Então, vamos dizer, tanto de deixar claro e posicionar que todos os departamentos estão envolvidos e são responsáveis pelo resultado. Quando você deixa claro qual que é seu objetivo, a meta da empresa, pode ter certeza que fica muito mais fácil você alinhar as pessoas para trabalhar junto e evitar esse tipo de problema. Aqui, ó, o Pedro está perguntando dos 5 Ws. Os 5 Ws é para planejamento. Para meta, eu gosto mais do SMART. Não sei se você já ouviu falar, S de específico em inglês,
M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de temporal, uma data. Isso é um objetivo claro que tem que ser compartilhado. Quando a equipe sabe para onde a gente está remando, muitas vezes elas param de ter conflito entre os departamentos porque elas começam a trabalhar juntas rumo a um objetivo. Às vezes discutem muito porque não tem essa clareza de para onde nós estamos indo. No meu canal do YouTube, Paola Tucunduva, tem um vídeo que te ajuda a transformar um sonho numa meta poderosa. E eu explico cada um desses passos que vai te ajudar a estabelecer uma meta. Legal? Olha só, Adriano compartilhando esse vídeo, obrigada pelo carinho. Valdenísia, obrigada por estar aqui comigo. Comprometimento, realmente, Antônio, comprometimento é um ponto muito importante e que você procura pessoas comprometidas, né? 10 anos de empresa, a experiência ajuda, né? Adriano, é isso aí, muito bom. Olha só, Claudeci Ribeiro compartilhou a minha live, obrigada pelo carinho de vocês, que delícia estar aqui com vocês. Obrigada a vocês pela interação, adorei o que eu aprendi hoje aqui no nosso bate-papo, nessa troca de experiências, a ideia de você pedir para escrever uma redação, um texto, um parágrafo, a ideia de usar a grafologia como uma ferramenta para avaliar e escolher as pessoas. Muito, muito bom isso. Qual a minha formação? Eu sou formada em administração de empresas pela Getúlio Vargas e já fiz muitos cursos. Eu fiz formação em visão sistêmica e constelação organizacional. Eu fiz especialização em finanças, em marketing, além de experiência de mais de 25 anos como empreendedora, tocando a minha lavanderia, que teve mais de 150 colaboradores. Então, muito é a universidade da vida, tocando o negócio, fazendo gestão de pessoas. Continuo sócia da empresa, hoje eu não estou diretamente à frente, porque hoje me dedico, obrigada, Sandro, imagina, me dedico como coach palestrante a compartilhar tudo que eu aprendi ao longo desses 25 anos e mais toda a formação e tudo que eu leio e estudo, porque eu gosto muito de ler e estudar, e compartilhar tudo isso, porque quando eu ensino, eu também aprendo, por isso que eu gosto e agradeço muito a participação de vocês. Inclusive, Sandro, na semana que vem, eu vou fazer uma série aqui de vídeos dessas lives, contando um pouco mais da minha experiência, da minha vida, porque eu percebo que tem muita gente que não conhece a minha história. Amanhã, às 8 da noite, lá no meu canal do YouTube, eu vou fazer uma transmissão ao vivo, contando sobre a fórmula do sucesso, que é um pouco de tudo que eu venho aprendendo ao longo aí dessa vida empreendedora, e mais como que tudo isso ajudou na minha vida e na minha experiência. Então, se vocês querem me acompanhar e conhecer a fórmula do sucesso e um pouco mais da minha história, se inscreve lá no meu canal do YouTube. Amanhã, 8 da noite, eu entro ao vivo nesse nosso hangout pra gente falar mais sobre isso, legal? Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela companhia, aprendendo muito. Tânia, que bom que você tá aqui. Adriano, espero vocês então amanhã, 8 da noite. Às 7h30 eu venho, faço uma live rapidinha para poder me preparar para as 8 horas, a gente poder estar juntos aí, e eu vou compartilhar a fórmula do sucesso e muito da minha experiência, como que tudo isso me ajudou, tá bom? Obrigada a vocês pelo carinho. Felipe, gostoso estar aqui com você, saber que vocês voltam, acompanham essa minha transmissão, agradeço de coração. O Aitofu, que tá sempre aqui acompanhando, Sandro, que já foi, muito gostoso, viu? Obrigada, beijo. Amanhã, então, dose dupla, Paola, 7h30 da noite aqui no Facebook e às 8 horas da noite lá no YouTube, no meu canal, Paola Tucunduva, contando sobre a fórmula do sucesso. Obrigada pelos corações, likes, por todos os compartilhar. Um beijão pra vocês e até amanhã.